Olá, eu sou Eduardo Fausti, eu sou arquiteto urbano especialista em arquitetura sacra. Um sujeito chamado Simão Gramlich produziu uma arquitetura numa época em que o modernismo já estava crescendo, digamos. E ele seguiu fazendo a arquitetura do modo que se fazia antes do modernismo. A gente pode pegar outros arquitetos que eram famosos e que desapareceram, como Arquimedes Memória, né, lá do Rio de Janeiro, por exemplo, que fazia grandes palácios e de repente foi de uma hora para outra tido, de uma hora para outra não digo, mas numa velocidade relativamente rápida, e a gente nota a vitória do modernismo, digamos, sobre as outras, sobre o estilo antigo, quando a gente vê esse tipo de coisa. Um arquiteto talentoso como esse Simão Gramlich, que fez tantas obras que... E quando eu falo talentoso, eu digo talentoso não só, assim, tudo bem, até alguém da academia pode dizer que pode continuar com o pensamento modernista e achar que não, que esse modo de arquitetura não era bom, mas pelo povo, porque ele fez grandes, é, grandes monumentos para as cidades onde ele criou, que são símbolos das cidades, e que foi muito competente no que ele fez. Depois, em outras épocas, digamos, arquitetos modernistas fizeram grandes igrejas em cidades e que as grandes igrejas não viraram símbolo da cidade, né? Então, ou o povo, principalmente o povo da igreja, o clero, não gosta de grande parte das igrejas modernistas que tem, né? Uma coisa muito mais acadêmica. Até se a gente buscar um pouco dos arquitetos dessa época, nós temos, por exemplo, no mesmo lado dele, um arquiteto que o povo que a maioria dos acadêmicos não conhece, né? Que é o Benedito Calixto Neto, que é o arquiteto do Santuário de Aparecida, por exemplo, que é outra, que é uma neorromânica lá, né? Que também é na mesma linha do Gramlich. E aí temos aí digamos, vamos pegar algum caso que tem também em Santa Catarina, que é do Gottfried Bonn, que é um arquiteto que ele tem o prêmio Pritzker, é o único alemão com o prêmio Pritzker, inclusive, ganhou em 86. E depois nós temos dá para puxar outro, claro que tem muita gente, mas dá para puxar outro que é o Hans Bros, que é a igreja famosa do Hans Bros aqui no Brasil, é a igreja da Vila Mariana, em São Paulo, é a São Bonifácio, que é um blocão gigante de concreto no segundo andar, assim, onde ele revê toda a forma acabou aquela entrada monumental da igreja, a gente sobe uma rampinha lateral, ele pensa muito mais na cidade, de ser espaço fluido embaixo, onde o povo se juntasse com a rua, digamos. Então é uma ideia totalmente diferente do que o povo está acostumado. E em geral, quando eu apresento essa igreja para o povo, digo o que você acha, o povo não gosta, pela falta de conversa que tem com a história da igreja. É um rompimento total. Ao contrário do Gottfried Bonn, que eu aconselho que pesquise a igreja de Brusque, São Luís Gonzaga, que é uma mescla já, que é uma mescla que é interessante. A Catedral de Blumenau também é dele aqui. Então, ele, sabe, fazendo esse caminho, né, Claro que o Gottfried Bonn, ele é alemão também, e ele é filho do Dominicus Bonn, que é um dos maiores aí arquitetos da arquitetura sacra modernista, né, que junto com Rudolf Schwarz, quer dizer, eles juntaram lá com o Mano Guardini, é realmente alguém que não estava pensando só esteticamente a igreja, que pensava a parte de liturgia também. Não era só alguém que pensava a igreja como a maioria dos modernistas, como Niemeyer, por exemplo, quer dizer, fazia uma casca e não pensava como acontecia a liturgia. E o Dominicus Bonn, o Rudolf Schwarz, já eram esses que queriam criar uma arquitetura nova para a igreja, que fosse de acordo com a reforma litúrgica, mas porém é bem isso, quer dizer, estavam pensando na reforma litúrgica, não era só uma coisa de, não, agora novas técnicas, nova linguagem, queriam encaixar o prédio igreja na linguagem modernista. Eles queriam modernizar, digamos, tentar adaptar, né? Tentar criar uma conversa entre o modernismo e a arquitetura com a reforma litúrgica. Eles são pré-Concílio Vaticano II, né? E, bem, isso aí pegando, claro, o Rudolf Schwarz, o Dominicus Bonn, o Otto Bartning, né, tantos Olaf Andreas, Auguste Perret, tem tantos arquitetos que lá fora era outro ritmo, na verdade. Eles já estavam produzindo isso enquanto aqui estava nessa transição, digamos. E um cara como o Simon Gramlich,
é um pouco dessa superação que o modernismo teve em relação a ele. Porque o legado deles, o tempo, digamos, provou que a arquitetura deles é muito mais conectada com a igreja, com o corpo da igreja mesmo, com a igreja povo de Deus, com a igreja clero, do que a experiência modernista. A experiência da arquitetura modernista dentro da igreja gerou pouquíssimos frutos em que a igreja mesmo se orgulha. Se você colocar a Nossa Senhora da Candelária no Rio de Janeiro, do lado da Catedral do Rio de Janeiro, e fazer como eu faço pesquisas geralmente com as comunidades, eu faço essas, mais por um motivo mesmo de uma pesquisa própria, né? Sobre a comparação dessas igrejas, assim, 100% vai dizer que prefere a Nossa Senhora da Candelária. A mesma coisa acontece se comparar a Basílica de Aparecida com a Igreja São Pedro do Paulo Mendes da Rocha. O mesmo acontece com tantas outras. Então vale a pena essa reflexão também de pensar como esse tipo de arquiteto como Simon Granlich, que há um tempo atrás, ou até hoje, para a maioria da academia, né, acha que o que ele faz é uma coisa ultrapassada, que ele inclusive já vivia no tempo do modernismo e ainda fazia isso como se fosse alguém obsoleto, digamos. E hoje a gente vê que existe um retorno desse tipo de... Hoje nós, arquitetos sacros, a gente está buscando exatamente essa mescla, né? Respeitar os 17 séculos de obras sacras que tem na história da Igreja Católica. E não jogar fora e partir dali para frente numa nova experiência modernista. O modernismo já tem 100 anos, já não é mais novidade. Então toda essa nossa vontade digamos, de entender o modernismo como uma novidade, como a arquitetura de agora, já não é mais. Então a arquitetura de agora é a gente não negar o modernismo, mas a gente somar todos os benefícios que o modernismo trouxe e juntar com toda essa história da igreja e assim criar uma linguagem em que uma coisa bem difícil, hein? Tanto a academia quanto os leigos, povo de Deus e clero estejam antenados, digamos. Eu particularmente eu faço isso na minha arquitetura e eu tenho um retorno muito positivo do clero e dos sacerdotes, né, e dos leigos. Porém, da academia não é o mesmo retorno, porque a gente entra nesses vários, tem gente que diz que é neo alguma coisa, tem gente que diz que é pós-moderno historicista, quer dizer, não entende como se fosse um novo passo, porque dentro, se a gente fecha na arquitetura sacra, a gente fica esse tipo de arquitetura como uma nova arquitetura, como se fosse uma arquitetura contemporânea, sacra, pós-Concílio Vaticano II, se fosse dar um nome para ela, seria um palavrão assim, e a evolução é esse respeito, digamos, na igreja, essa ruptura do modernismo com o passado não deu certo. Bem, na verdade é isso, e espero que esses nomes que tenha passado aí, eu vou, né, que você tenha conseguido pesquisar, não sei se foi conteúdo demais uma vez só, mas depois a gente volta a conversar mais e eu passo mais coisas. Então não esquece de me procurar no Instagram, no Facebook, em todas as minhas redes. E até a próxima.